como se estruturar emocionalmente para conseguir grandes resultados na sua vida. Programa Jornadas com Cristina Long. Boa noite, pessoal. Eu sou Cristina Long, mais uma vez com vocês aqui na Rádio Mundial. E hoje eu vim falar sobre as suas referências de vida, aquelas referências que quando a gente olha para elas, a gente entende por que nós somos do jeito que somos. Então eu te pergunto, você já parou para pensar que as referências que você teve, as coisas que mostraram para você sobre o mundo, foram baseadas nas ideias que aquelas pessoas que criaram você tinham? Gente, essas referências são muito importantes. Essas referências fazem a gente ficar preso, fazem a gente ficar ali preso àquelas identidades, aquelas ideias sobre o certo e errado. Então, é o seguinte, nós precisamos entender que para mudar a nossa vida, o nosso comportamento precisa mudar. É impossível mudarmos a nossa vida, termos coisas novas, fazermos coisas diferentes sem mudarmos o nosso comportamento. Então você precisa entender isso, que para que a sua vida mude, você tem que mudar a forma com que você faz as coisas. Então, para pensar, como você faz as coisas na sua vida? Você já parou para pensar que você faz as coisas de uma determinada forma, porque você aprendeu a fazer dessa forma? Você já parou para pensar que essa forma que você usa para fazer as coisas na vida é do mesmo jeito que seu pai e a sua mãe faziam? Então, gente, não tem nada errado com isso, mas nós precisamos entender que aquela mudança que a gente tanto deseja, ela precisa passar necessariamente por um ponto onde a gente olha se aquilo que nós fazemos daquela maneira ainda está ideal para aquilo que nós queremos fazer, ou seja, está coerente, o comportamento que eu venho tendo, aquilo que eu sou, aquilo que eu consigo fazer na minha vida, está coerente com aquilo que eu quero ser? Gente, se não estiver coerente, sabe o que vai acontecer? Sem perceber, a gente fica preso à identidade errada, à personalidade errada. Então, para que você mude a sua vida, você tem que mudar o jeito que você faz as coisas, tem que mudar o seu comportamento. E você tem que criar uma nova identidade. Essa nova identidade, ela é baseada numa nova personalidade. E essa personalidade, ela precisa estar, desta vez, organizada emocionalmente para que você se sinta capaz de ser o que você quer ser. E a pessoa, geralmente, que não se sente capaz, é uma pessoa que está presa à ideia de que ela não merece. Então, eu percebo muitas dessas questões com as pessoas, onde elas acreditam, no fundo, que elas não merecem. Elas acreditam que o outro merece. Elas acreditam que um amigo merece mais do que ela. Elas acreditam que outras pessoas, por algum motivo, são mais especiais. E quando isso acontece, quando você acredita que você não merece, você não faz o que você deveria fazer. Você não tem uma motivação clara e precisa para mudar realmente o seu comportamento. Então, olha só, você precisa quebrar esse hábito, né? De ser essa mesma pessoa, deste mesmo jeito. Porque o dia que você quebrar este hábito, você vai conseguir realmente vislumbrar um futuro totalmente diferente. Porque quando você começar a fazer as coisas diferentes, isso vai te dar força. E com força, você vai muito mais além. Com força, uma pessoa consegue transpor os obstáculos. Com essa força emocional que precisa vir de dentro, não importa o que os outros digam, que você vai estar firme, você vai estar forte com você mesmo. Então, olha só. Nós sempre fazemos as mesmas coisas porque nós aprendemos a fazer essas coisas daquele jeito. Para você mudar a sua vida, você tem que aprender a fazer de outro. Agora, muitas vezes você que está me ouvindo, você pensa assim, poxa, Cristina, eu sei que eu deveria fazer diferente, eu sei que eu já deveria ter mudado, mas eu me saboto, eu me prendo. E a pessoa que se sabota, você já parou para pensar? Você já se sabotou muitas vezes? Provavelmente sim, né? Gente, a sabotagem é como um termostato. A gente garante que não vamos passar de um determinado ponto, porque nós criamos aquela ideia em algum momento, claro que de forma inconsciente, de que nós não devemos, que não é bom passar daquele ponto. Então, acontece muito da pessoa, por exemplo, ela quer ir adiante, ela deseja, ela sabe o que ela tem que fazer, mas ela se sabota
porque ela criou lá dentro da mente dela, em algum momento na vida dela, essa ideia de que ir além não é bom, é melhor ficar onde está. Por exemplo, a pessoa quer, às vezes, ter mais dinheiro, quer melhorar profissionalmente, quer melhorar financeiramente, e ela acredita lá no fundinho, né, que aí tá lá o termostato dela, aquele parâmetro que ela colocou até onde ela vai, e lá no fundinho ela acredita que vai dar muito trabalho ter dinheiro, que é ruim ter dinheiro, que os ricos são complicados, que você fica visível para pessoas usufruírem de você, né, abusarem de você, não usufruírem. Então, o que acontece? A pessoa cria aquele padrão dentro dela, que é esse termostato, que vira a autossabotagem, e a pessoa não consegue passar desse ponto. Então, eu vou contar uma história para vocês aqui de uma moça que foi lá, esses dias, lá no consultório, e é uma moça muito bonita, muito inteligente, que tem grandes coisas na vida, mas ela não consegue fazer o que é necessário na vida dela. Ela se segura o tempo todo porque ela se coloca como inferior, ela acredita que ela é incapaz, só que não tem nada para justificar aquilo. Na verdade, ela fala super bem, ela se coloca super bem, mas ela se acha incapaz. E por que ela se acha incapaz? Porque ela acreditou um dia que ela não tinha valor. E essa ideia veio lá da infância dela, quando falavam para ela muitas vezes que, como mulher, tem a ver com uma identidade feminina, que ela acreditou que as mulheres precisam ser inferiores, ela acreditou que as mulheres têm que ficar para trás. Então, vem dessa identidade. E quando eu percebi isso, e eu disse isso para ela, ela falou, Cris, faz muito sentido isso, né? Quando a gente olhou por um outro ângulo. E aí, o que eu fiz? Eu tirei de dentro dela a memória emocional relacionada àquela identidade que ela colocou ali como limite, né? Eu não posso transpor isso, eu não posso passar desse ponto. Era uma autossabotagem. E aí, a referência dela mudou. Não era mais aquela referência que veio da família dela, de quando ela era criança. E ela passou a ir além. Então, eu te pergunto, que referências você tem usado? A sua mãe falava certas coisas, é melhor não, é melhor isso, é melhor aquilo, e você ficou presa a essas referências, mas essas referências são incoerentes com aquilo que você quer. Você já parou para pensar nisso? Então, o que tem que acontecer? Nós precisamos mudar você, mudar as sensações que você tem a respeito de quem você pode ou não ser. Quando eu mudo isso dentro das pessoas, gente, algo incrível acontece. As pessoas voltam e falam, eu consegui ser. Gente, isso é delicioso de ouvir. A pessoa volta e fala, eu consegui, Cristina, ser. Eu consegui me expressar, eu consegui me colocar, eu consegui me fazer ali como a pessoa que eu sempre entendi que eu sou, mas que eu não conseguia, eu ficava encolhido. Então, uma pessoa insegura é uma pessoa encolhida, é uma pessoa que se segura, uma pessoa que pensa assim, melhor não, deixa para outro dia, ai, não é o momento, vai ser complicado, a pessoa se segura. Então, essa moça, ela se soltou. E eu faço isso mudando essa identidade que está ligada a uma identificação, a uma referência que a pessoa tem sobre como ela deveria ser. Eu mudo isso através do meu método, o método Long, é o método que eu criei. Eu utilizo nesse método a hipnose, a programação neurolinguística, e as pessoas mudam as sensações que elas têm dentro delas. Quando ela muda a sensação, a pessoa se sente capaz. Então, por exemplo, para pensar, você aí que está me ouvindo. Provavelmente você se sente incapaz com algumas coisas que não faz sentido nenhum, certo? E quando você percebe, não, mas eu tenho todas as coisas que eu preciso para fazer o que eu preciso, mas eu não me sinto capaz. Quando essa sensação de incapacidade surge, por trás dessa sensação existe a ideia de alguém que acreditou que não tem valor. A ideia de alguém que acreditou que é melhor não, que é melhor deixar para o outro, deixar para depois. Então, eu mudo essa sensação que a pessoa tem. Eu vou lá dentro do subconsciente, através dessa técnica, e eu mudo a sensação. A pessoa não consegue mais acessar,
dentro dela aquela informação relacionada àquela sensação que ela tinha. E aí, o que acontece, gente? A pessoa, ela se sente, pela primeira vez, muitas vezes, capaz de ir além. E quando a pessoa se sente capaz de ir além, o que acontece? Ela toma a atitude que ela tem que tomar, que ela já deveria ter tomado faz tempo. Então, é maravilhoso esse processo de transformação. Gente, eu sou Cristina Long, estou aqui ao vivo na Rádio Mundial, tenho vários programas aqui na rádio, falando sempre desses assuntos relacionados ao nosso comportamento, por que a gente se segura, por que a gente se prende. E eu criei, ao longo aí de 23 anos como terapeuta, essa técnica para soltar emocionalmente a pessoa daquilo que ela acredita que ela não consegue, que ela não pode. Então, eu vou deixar o nosso WhatsApp, fala lá com o meu assistente, a gente pode fazer isso nos grupos, todas as quintas-feiras à noite, das 7 às 9 da noite, ou ao sábado, das 15 às 17. Ou você, se você preferir, você pode fazer de forma particular comigo. Então, anotem aí, 0 operadora 11 9 44 13 10 10, 9 44 13 10 10, fala lá com o meu assistente. O meu site é cristinalong.com.br. O Long, gente, se escreve L-O-N-G-H-I. Olha lá no meu site, tem as informações dessas terapias que eu faço, tanto em grupo quanto individualmente. E também, eu tenho uma novidade para vocês, eu tô já marcadíssimo a minha próxima viagem terapêutica aqui no Brasil, em São Paulo, a 100 quilômetros de São Paulo, num único dia, gente. Então, uma oportunidade bem bacana para você que sempre quis e não pôde ir nas viagens porque eram vários dias. Então, essa viagem é uma peregrinação sagrada ao nosso interior. Nós vamos fazer, sim, uma peregrinação, é num lugar muito bonito em meio à natureza, a 100 quilômetros de São Paulo. Eu vou fazer isso em parceria com o José Luciano, lá do grupo Indaiá Andando, lá de Indaiatuba. E nós vamos fazer todo um processo com você ali naquele dia, né, um domingo, onde nós vamos fazer a caminhada para encerrar etapas na vida. Nós vamos passar por etapas, né, representações das etapas da nossa vida, e ao final nós vamos mudar a jornada, nós vamos mudar como a gente está olhando para aquilo que aconteceu, e nós vamos passar por um tipo de portal, uma espécie de portal, que na verdade é uma ponte, deixando para trás, despojando de tudo aquilo que está segurando a gente. Então vai ser um marco, né? Nós precisamos deixar esses pesos para trás, as nossas mochilas, os nossos pesos, daquilo que a gente não quer mais na vida. Então, essa peregrinação sagrada comigo, Cristina Long e José Luciano. Então, dia 15 de dezembro, é um domingo, nós temos vagas limitadas, até porque a procura tá grande, porque é num dia só, né? As outras viagens que eu faço geralmente costumam ser 2, 3 dias ou 10 dias, quando são fora do Brasil. Então, gente, anotem aí, 9 44 13 10 10 é o nosso WhatsApp, 9 44 13 10 10, fala lá com o meu assistente, ou olha lá no site cristinalong.com.br. Gente, é importante o seguinte, que a gente entenda que nós fazemos papéis na vida. E o papel a gente faz para trazer para a vida uma identidade, né? E muita gente faz o papel errado porque acreditou que tinha que ser daquele jeito. Então, a pessoa faz o papel, por exemplo, de bonzinho, porque acreditou que tinha que ser bonzinho para ganhar o poder, né, em relação às outras pessoas. Então, a pessoa faz o papel de bonzinho, boazinha, para ganhar o amor das pessoas, que é um certo poder, né? E quando a pessoa faz esse papel, que é desnecessário, a pessoa está ocupando emocionalmente muito na vida dela, do espaço que ela deveria estar colocando ali, força para realizar a si mesma, para fazer coisas legais na vida. Então, gente, entenda assim, olha, que papel você tem feito na sua vida? Você tem feito o papel certo, o papel que vai levar você à sua verdadeira conexão com você mesmo? Ou você está fazendo o papel errado, que é o papel para agradar o outro, ou o papel de vítima, né? O papel da pessoa que é a mandona porque acredita que tá certo, que os outros estão errados, ou os papéis até na vida errados, né? Onde você faz lá o papel da mãe do marido, filha do marido, filha do filho. Então, papéis errados. Então, para pensar, como está a sua vida agora? Será que é isso que você quer? Se não é, você vai entender agora uma verdade universal, profunda.
Você só não está conseguindo ser o que você quer ser, veio ser, porque você acredita que não dá. Essa crença de você acreditar que não dá, ela tá baseada nas suas referências, no seu histórico de vida, naquilo que você trouxe para sua vida. Então eu te pergunto, o que você tem que mudar? Você já parou para pensar? E geralmente o que as pessoas precisam mudar são as sensações, as inseguranças, os medos, as ideias erradas a respeito de quem elas podem ou não ser. Para pensar, você é muito mais do que isso, só que você não está conseguindo ser, porque tá com aquela sensação que tá te emperrando, tá com aquilo que tá te segurando. Aquilo, gente, é uma memória emocional. Quando nós passamos por uma sensação ruim na nossa vida, ou por uma interpretação que a gente interpreta, por uma coisa que a gente acaba interpretando como algo ruim, a gente cria uma memória emocional. Essa memória fica gravada dentro da gente. É nela que eu mexo. Lá com o meu método, eu mexo nessas memórias emocionais e as pessoas se libertam, se soltam daqueles pesos, daquelas sensações que seguram. E aí a pessoa, sim, com inteligência emocional e totalmente conectado com a nova personalidade que eu crio ali junto com você no consultório, a gente olha para sua vida de outra forma e você vai chegar a outros patamares. É muito interessante a mudança, gente. Eu amo fazer essas transformações. Eu tenho realmente visto aí pessoas voltando lá para o consultório falando, nossa, Cris, muito grata, porque eu me transformei. Esses dias mesmo eu conversei com um moço que ele estava totalmente encolhido e ele se sentia tão mal com a vida dele que ele queria se largar e ele fazia coisas assim para se perturbar e perturbar os outros, ou seja, a vida dele estava uma bagunça, estava de pernas pro ar, e ele não sabia o que fazer, ele já tinha tentado de tudo e não conseguia. E ele, na verdade, estava ali fazendo papel, né, estava numa personalidade do cara que precisava chamar atenção, do cara carente, do cara emocionalmente desestruturado. Isso estava realmente bagunçando tudo, inclusive a vida familiar dele. E quando eu criei uma nova identidade para ele, fez todo sentido, e a partir dessa nova criação, dessa nova identidade, eu fui tirando as sensações que ele tinha, porque, por exemplo, se eu penso em você aí que tá me ouvindo, você tem que pensar assim, poxa, o que eu gostaria de ser que eu não consegui ser ainda? Aí você vai pensar, gostaria de ser e ter tal coisa. Então eu vou falar para você assim, olha, para ser ou ter essa coisa, você tem que se comportar diferente, tem que ter uma nova personalidade, um novo papel, uma nova identidade. Aí você vai falar certo. Quando eu ponho a pessoa na sensação daquele novo, a gente vai descobrir as referências erradas que ela estava ligando-se, por exemplo, as sensações erradas, e aí eu vou anotando. Essas sensações eu vou tirar ali através do meu método, o método Long, através de exercícios onde a pessoa passa a se desconectar, a se soltar, a largar aquilo que prende ela. A partir desse momento, a pessoa não tem mais acesso àquela dor, aquele sentimento, aquele autodesprezo, aquelas sensações que seguram ela, aquelas sensações de impedimento. E aí o que acontece? A pessoa consegue olhar para a vida diferente, ela se comporta diferente, ela não tem mais a necessidade de fazer coisas que ela fazia antes e a pessoa muda. Então, para que serve, gente? Para qualquer coisa. Então, a pessoa muda a sensação que prende ela, a pessoa muda de inseguro para seguro, a pessoa sai da dor para olhar para a vida de uma outra forma, numa nova interpretação. A pessoa muda aquilo que está dentro dela, que ela está usando como, na verdade, proteção, e ela passa a realmente ser quem ela veio ser. E, gente, é uma delícia quando nós fazemos aquilo que realmente tem a ver com a gente, sem ficar preocupado com o que os outros estão falando, sem ficar desorganizado com o que é visto pelos outros. Ao mesmo tempo, as pessoas aprendem ali no processo a se estruturarem emocionalmente. Eu sou especialista em inteligência emocional, então eu ensino essas pessoas a se colocarem perante os obstáculos, perante as pessoas, perante as situações, perante as próprias sensações. E aí a pessoa começa a interpretar totalmente diferente.
Ontem uma moça me falou assim, Cris, se eu tivesse te conhecido há 10 anos atrás, eu não estaria nesse buraco que eu tô. Porque ela tomou atitudes baseadas na reação. Ela foi muito reativa na vida dela 10 anos atrás. E aquela reação levou ela pro buraco, literalmente. Quando ela apareceu lá algumas semanas atrás, ela falou, poxa, se eu soubesse disso... E ela se abriu. Agora, antes ela chegou encolhida, se sentindo vítima, querendo colocar culpa em Deus e o mundo. Quando eu tirei a sensação, ela começou a olhar. E quando ela começou a olhar, ela entendeu. Olha que lindo, gente. Não é lindo essa transformação? Então, essa transformação pode acontecer com você também. Então, gente, anotem aí. 0 operadora 11 9 44 13 10 10 9 44 13 10 10. O meu site é cristinalong.com.br. Lá no meu site, gente, tem as informações das consultas, tem os nossos workshops, tem as nossas oficinas, tem sobre as terapias em grupo. Então, você pode fazer as terapias comigo toda quinta-feira de noite ou todo sábado de tarde. Se você preferir, você pode fazer de forma particular também. Tem sobre a nossa peregrinação sagrada, que vai ser uma jornada sagrada de autoconhecimento, onde nós vamos simular uma peregrinação num hotel fazenda. É um dia só, a 5 km de São Paulo. Então, a gente vai sair daqui do metrô Eucaliptus 6h30 da manhã, a gente volta de noite. Então, é super possível que você se junte a gente nessa viagem. Então, tá tudo lá no meu site. Tem também as informações dos meus livros, A Melhor Versão de Você, que fala aqui sobre as técnicas que eu utilizo, Anjos e Mentores, A Lei da Atração para Crianças, Divórcio Bem-Sucedido. Esses são os livros publicados meus aqui no Brasil. Então, gente, cristinalong.com.br ou 9 44 13 10 10. Olha só, gente, para que a gente consiga ir além, a gente tem que tirar os obstáculos, né? Os obstáculos são como uma grande montanha. Aliás, eu tenho um grupo lá de WhatsApp, onde eu tenho ensinado todos os dias essas lições e feito exercício com as pessoas todos os dias. Então, pergunta lá no meu site, se você colocar método Long, você vai ter o link que cai direto no grupo. Senão, você pode pedir lá para o meu assistente. E hoje, o exercício de hoje, eu ensinei o seguinte. Eu falei para as pessoas imaginarem que o maior problema delas é como se fosse uma montanha. Então, elas imaginaram aquela montanha na frente delas. E aí, eu falei para elas se perguntarem que tamanho era essa montanha. Era um montezinho ou era uma montanha grande? Isso vai trazendo para a gente parâmetros do que a gente acredita que a gente consegue ou não resolver. E aí, depois, no exercício, nós tínhamos que cavar um buraco através dessa montanha, cavando simbolicamente a saída. E aí, claro, tem vários detalhes, né, gente? Pede lá no grupo que a gente manda para vocês. E passar, transpor essa montanha significa se libertar. Agora, por que as pessoas não se libertam? Porque elas acreditam que tem algo maior que elas. Elas acreditam que algo tá prendendo ela. Essas sensações são crenças, são interpretações que vêm, claro, do histórico da vida da pessoa, das referências que ela teve, das coisas que estão acontecendo na vida dela, é super compreensivo, mas o que acontece quando a pessoa ela tá se sentindo sufocada emocionalmente por aquilo que tá prendendo ela, como se ela estivesse no buraco, estivesse na frente dessa montanha, ela não consegue ir além. Agora, quando a gente muda dentro de nós o que nós sentimos a respeito daquele obstáculo, daquela crença, daquela situação, daquele problema, a sensação, ela se transforma num olhar diferente e a pessoa sente sim que ela tem uma saída. A sensação, gente, é como se a pessoa conseguisse olhar por um novo ângulo, e é isso que eu faço. Eu tiro a sensação. Então, eu vou dar um exemplo bem prático. Se a pessoa tem medo de barata, ou medo de andar de avião, ou medo de agulha, ou a pessoa é totalmente insegura que ela trava, ela não consegue ir além. É uma sensação. Então, eu pego essa sensação, transformo, né, dentro da memória da pessoa, e a pessoa não acessa mais aquela dor, aquele medo, aquela insegurança, aquela situação. Aí, o que acontece no caso da barata? A pessoa consegue se ver na situação com uma barata sem ter a reatividade, sem ter a reação. A pessoa olha e não sente nada.
É assim que acontece. Então as pessoas voltam e falam assim: Cris, eu não sei o que você fez, mas eu estou diferente. Eu me senti capaz, eu não tremi, eu consegui me colocar, eu consegui fazer tal coisa, eu consegui falar não. A pessoa sai da dor e vai para o prazer. E, gente, quando a gente se liberta, a gente está fazendo um grande bem para a humanidade, principalmente para os nossos entes queridos que estão ali à nossa volta, porque a gente consegue levar, né, todo mundo junto. Então é muito linda, linda mesmo essa transformação. E eu convido você a vir fazer isso comigo, Cristina Long. Eu tenho bastante experiências em pessoas travadas, em traumas. Vem gente do Brasil inteiro. Por quê? Porque eu fui me especializando. Então, acontece muito de alguém se transformar e a pessoa vem porque viu a transformação no outro. Isso acontece muito. Falar, eu vim porque meu amigo mudou, foi inacreditável. Você mudou ele, você vai mudar também. É muito engraçado, gente. Então, anotem aí. 0 operadora 11 9 44 13 10 10 9 44 13 10 10. O meu site é cristinalong.com.br. O Long, gente, se escreve L-O-N-G-H-I. Então, pensa nas imagens que você tem a respeito da sua vida. As imagens vão trazer a identidade que está por trás disso, a sua personalidade. Quando você olha para essa personalidade, você tem que fazer uma decisão agora acontecer. Você quer continuar sendo você que você vem sendo, ou você quer se transformar num novo você? Se você quiser se transformar, a chave está aqui. Basta a gente passar pelo processo. Você pode fazer esse processo em grupo todas as quintas ou todos os sábados. Se você preferir, você pode fazer de forma particular. Você escolhe. E você vai se transformar. Vamos criar para você uma nova personalidade que vai agir diferente, porque vai sentir diferente, com certeza. Então, gente, é sim possível fazermos uma grande mudança na nossa vida. Anotem aí, 0 operadora 11 9 44 13 10 10 9 44 13 10 10 e o meu site é cristinalong.com.br. E é isso, pessoal. Amanhã às 6 da manhã estarei aqui de volta. Uma excelente noite para vocês.